repercussão, que realmente está todo mundo bem caladinho sobre esse assunto. Mas vale a pena a gente falar também sobre quem é que está cotada para ser a substituta do Jacques Wagner. Claro, se ele deixar a liderança do governo no Senado. E o nome é Tereza Leitão, a senadora do PT de Pernambuco. A Camila Xavier vai contar um pouco para a gente sobre a trajetória dessa senadora no Senado Federal. Camila, segundo a sua apuração, a senadora Tereza Leitão tem condições de sustentar essa liderança do PT no Senado? Muito bom dia, Neila. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a Tereza Leitão tem uma longa trajetória aí no PT, inclusive ocupa atualmente um cargo de liderança lá no Senado. Como você falou, Neila, ela é senadora por Pernambuco, pelo PT de Pernambuco, e foi a primeira senadora por Pernambuco a ser eleita por lá, pelo estado. Foi eleita em 2022, começou a exercer o seu mandato em 2023, então. E ela ocupa desde abril deste ano o cargo de líder do PT lá no Senado Federal. Ela tem uma vantagem, Neila, em relação a outros senadores, que é o fato de ela ter sido eleita em 2022, então ela não concorre às eleições neste ano, ela mantém aí o seu mandato, né, ainda está no meio do seu mandato, que é uma vantagem em relação a outros senadores, já que ela não vai precisar se afastar, por exemplo, para cuidar da sua campanha eleitoral, se dedicar mais à campanha eleitoral. Antes de chegar ao Senado Federal, ela foi deputada estadual por 5 mandatos, desde 2022, e ela é filiada ao PT desde os anos 2000. Então, eu lembro aqui, né, vocês estavam conversando sobre a trajetória também de Jacques Wagner, a relação dele com o presidente Lula. Diferentemente dele, ela não é um dos quadros fundadores do PT, faz parte do partido desde os anos 2000, mas conquistou aí a confiança do presidente Lula, do próprio partido, com a sua atuação, tanto com a sua proximidade com o movimento sindical, também com movimentos pela educação, em defesa da educação, ela que é professora, né, originalmente, sua profissão de origem, e também já ocupou o cargo de presidente do PT de Pernambuco. Ela, então, Neila, retomando a sua pergunta, já ocupou cargos importantes aí, tanto no partido quanto lá no próprio Senado, aí essa liderança do PT no Senado Federal, mas eu lembro que não é um nome de consenso, claro, ela divide um pouco das opiniões, mas apresenta essa vantagem que é o fato de não concorrer às eleições neste ano e poder se dedicar então aí à liderança, caso ela assuma, né, a liderança do governo no Senado Federal. Eu volto com você. Obrigada, Camila Xavier, direto do Palácio do Planalto. Bom trabalho para você. Bom, tá aí, Felipe, um nome já escolhido nos bastidores, senadora Tereza Leitão, para substituir Jacques Wagner. Claro, eventualmente, se ele deixar o cargo. E aí a gente vai, é o que eu estava dizendo, tentar entender se ele de fato vai sair após essa conversa com o presidente Lula, se ele vai sair tentando achar uma desculpa, uma outra desculpa que não seja apenas a questão do envolvimento com o caso Master, para que seja, como você disse, uma saída honrosa e entender até que ponto vale a pena deixar uma pessoa numa situação dessa, num cargo político tão importante em um ano de eleição. Então, é pensar nas eleições do presidente Lula ou pensar num mandato, num cargo do senador Jacques Wagner. Vale a pena manter um cargo desse em ano de eleição? Esse cargo de líder do governo no Senado poderia influenciar as eleições, a eleição do Jacques Wagner, Felipe? Você acha que ele pode ganhar ou perder as eleições por conta da perda dessa função? Antes de passar a palavra para você, eu vou só chamar um breve intervalo comercial para quem nos assiste aí pelos canais da LG Channels. A gente volta já já. E continuamos nossa programação normal para quem nos acompanha aqui pelo YouTube. E aí a última pergunta que eu fiz para o Felipe foi, além de todas as outras, né? Se essa derrubada do Jacques Wagner da função, do cargo de líder, pode atrapalhar as eleições dele mesmo. O que pode atrapalhar as eleições do Jacques Wagner é a falta de esclarecimento bom sobre o assunto, né? Ele fez o esclarecimento sobre a relação dele com o Banco Master, com Augusto Lima. Na minha opinião, foram declarações completamente insuficientes, né? A gente até comentou no programa de sexta-feira a justificativa dele, quando falou que recebeu o imóvel, né, do Augusto Lima, 2,5 milhões, porque ele pediu dinheiro, né, emprestado, e depois ia pagar.
quando o imóvel estivesse pronto, né? É uma desculpa completamente esfarrapada, né? Então, na minha opinião, o que vai prejudicar a eleição do Jacques Wagner é a falta de esclarecimento convincente sobre o assunto. Se ele não conseguir, né, por meio de uma defesa técnica, né, se defender nesse inquérito, impossível denúncia que possa vir contra ele, e isso manchar a reputação dele e estragar politicamente, eleitoralmente ele na campanha desse ano, Neila. Agora, o fato de ele estar no cargo de liderança do governo, na minha opinião, pouco contribui com o mandato dele nesse momento. Por isso que eu acho que ele deveria sair, sim, né? Apesar da liderança do governo no Senado, a gente sabe que tem verba própria, tem gabinete próprio, tem servidores próprios que ele pode se utilizar, né? Tem recursos humanos e financeiros, né, maiores que outros senadores, né? Mas isso pouco, na minha opinião, pouco importará na disputa eleitoral do Jacques Wagner. Então ele tem que sair, na minha opinião, né, para conseguir se defender melhor, né, conseguir preparar sua defesa melhor, conseguir aprimorar a declaração em relação aos assuntos espinhosos que vão ser questionados e perguntados para ele, né? E ele até agora não conseguiu fazer isso. E, sem sombra de dúvida, Neila, ele, no cargo da liderança do governo, vai prejudicar o Planalto, vai prejudicar o seu amigo Lula, o seu aliado Lula, porque é muito difícil você manter no cargo uma liderança do governo, né, sem minimamente não concordar com tudo que ele fez e que foi falado por ele, né? Então é muito ruim para o governo Lula manter o Jacques Wagner liderança do governo. Agora, o que me causa estranheza sobre esse assunto é que parece que a decisão é do Jacques Wagner, né? Que quem vai decidir se vai ficar ou não no cargo é o Jacques Wagner, né? Isso que eu fico um pouco incomodado. Parece que o Lula, de certa forma, não está se preocupando muito com isso, não, né? Vou conversar com o Jacques Wagner, vamos tentar alinhar uma justificativa para ele sair do cargo ou se manter no cargo, né? Então parece que o governo Lula, que é quem é o dono do cargo, né? Quem escolhe a liderança do governo, quem escolhe que fala em nome do governo. É bom lembrar que a liderança fala em nome do governo, né? Então quem está falando em nome do governo é o Jacques Wagner, que está sob os holofotes agora. Então não teria um sentido para o governo, sob o aspecto político eleitoral, manter o Jacques Wagner no cargo, né? Então, isso que me causa espécie. Parece que o Lula não está interessado nesse assunto e parece que o dono do cargo e quem vai decidir se fica ou não é o próprio Jacques Wagner. O que, na minha opinião, é um certo contrassenso, né? A bola está para o Jacques Wagner vai decidir ou não. Quer falar com o Lula antes. Na minha opinião, é muito mais digno ele sair do cargo, se livrar o seu aliado Lula de questionamento sobre o assunto, o que é muito difícil, porque é um aliado de longa data, 40 anos de amizade, né? 40 anos no PT, né? Amigo desde a época do movimento sindical, né? Então é muito difícil, né, não misturar a figura do Lula com o Jacques Wagner, caso o Jacques Wagner continue nesse cargo de liderança do governo. Pois bem, falando sobre a situação do senador Jacques Wagner, ela tem repercutido na esplanada dos ministérios.